Fala pessoal, beleza? Passando aqui para trazer mais uma vez para vocês um assunto super importante, um assunto relacionado a você que é do lucro real, você que é do lucro presumido, que utiliza créditos presumido, né, de ICMS, redução de base de cálculo, no geral, que você considera como subvenção para investimento. Tivemos uma tentativa de alteração dessa regra por meio de uma medida provisória publicada em agosto desse ano pelo senhor presidente Lula e também pelo Fernando Haddad, que há uma possibilidade aí de mudar toda a regra de reconhecimento das receitas e a possibilidade de acabar aí, pelo menos parcialmente, com o incentivo do imposto de renda e da contribuição social. Tivemos aqui umas alterações importantes que a gente precisa pontuar para que você, empresário, coloque isso no seu radar. Você que faz a apuração do imposto de renda e do PIS e da COFINS, que também mudou a regra, gente, coloque esse vídeo para você, grave esse vídeo para que você possa assistir em outro momento e depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre esse assunto, tá? Mas antes de entrar no assunto principal, eu peço que você que estiver me acompanhando pelo LinkedIn, YouTube, pelo Instagram, curta, envie para o seu amigo, para aquele grupo de WhatsApp que possa ter aí um contato com esse tipo de assunto. Você que estiver me assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, dá aquele like, compartilhe com o maior número de pessoas, né? Aperte o sininho para que você possa ser alertado na mesma hora que eu posto esse vídeo, tá bom? Então vamos falar um pouco da famosa medida provisória 1185 de 2023, publicado em agosto, ou melhor, no final de agosto. Gente, a gente considera essa medida provisória como uma grande vingança do governo contra as atuais decisões que a gente vem conseguindo aí a favor dos contribuintes. Para quem não lembra, no final de agosto lá, a gente teve um julgamento do STJ em que os ministros decidiram de forma favorável para as empresas, mas no início parecia que não, parecia que tinha sido uma grande vitória do ministro Haddad, mas não, gente. Naquela época foi questionado se as empresas poderiam pegar, por exemplo, os incentivos que são diferentes de crédito presumido, como redução de base de cálculo, redução de alíquota zero, diferimento. Todos esses incentivos que são concedidos pelos estados, se eles poderiam ser abatidos da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, ao exemplo de que já tinha sido decidido o crédito presumido. Naquela época foi colocado o seguinte: as empresas podem fazer esse tipo de abatimento, mas precisam respeitar o artigo 30 da Lei 12.937 de 2014, se eu não me engano, isso. Se as empresas obedecerem esses requisitos presentes no artigo 30, elas poderiam sim fazer o abatimento da base de cálculo das contribuições da contribuição social e também do imposto de renda. Eu anotei aqui algumas contrapartidas que tem, né, ainda nesse artigo. É uma reserva de lucro, as empresas precisariam reconhecer uma reserva de lucro e também não podem fazer distribuição desses valores para os sócios, tá? Então, esses são dois exemplos, né? Tem outras situações também, mas esses dois são os principais. Feito isso, as empresas estavam aguardando uma publicação, uma norma, uma instrução normativa que colocasse aí o assunto como encerrado e o contribuinte tivesse aí em mãos uma segurança jurídica para seguir na apuração desses impostos e tributos, né? Ok, mas isso não aconteceu, né? Em 30 de agosto, o ministro Haddad, junto com o presidente Lula, publicaram uma medida provisória aqui que, né, tem força de lei, mas que está prevista a sua validade a partir de janeiro de 2024, onde ele altera toda a regra, né? Ele diz que todos os tributos relacionados a essa modalidade, subvenções, serão tributados, né? Então aí a gente joga imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS.
E só depois, né, de terminado aquele investimento que você prometeu para o seu estado, né, só depois que você conseguiu habilitar o valor do crédito, você teria aí um desconto de apenas imposto de renda, tá, gente? Então essa foi a grande alteração, né? A gente sabia que tinha alíquota zero de PIS e de COFINS, né, sobre os valores dessas subvenções, e também poderia abater da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Com essa medida, o governo conseguiu alterar a regra, né? Ou melhor, estão tentando alterar a regra, mas de uma forma assim técnica. Eu acredito que essa medida provisória não vai prosperar, né? Porque ela praticamente está alterando uma lei complementar, que é a Lei Complementar 160 de 2017, que alterou ali a regra das subvenções. Não é o instrumento legislativo adequado para fazer esse tipo de alteração, né? Precisa-se de uma discussão, de debates relacionados a esse assunto, precisa escutar a sociedade sobre esse ponto, para que ela possa colocar aí a sua opinião, para depois fazer esse tipo de alteração. Então, está sendo estudado a possibilidade de um projeto de lei, né, relacionado ao mesmo ponto. Mas enquanto não sai o projeto de lei, temos a medida provisória já publicada. Então, coloque no seu radar que pode mudar toda a regra desse tipo de lançamento, tá? Desse tipo de tributação. Eu coloquei aqui alguns pontos importantes em que a gente pode comentar um pouco sobre isso, né? Ele fala aqui no artigo 7º, gente, o artigo 7º é bem interessante, ele fala: na apuração do crédito poderão ser computadas somente as receitas de subvenções que estejam relacionadas à implantação ou expansão do empreendimento econômico, ou seja, todas aquelas receitas que estão relacionadas à contrapartida de você ir até um estado dizendo que você vai comprar maquinário, que você vai se instalar naquela região, que você vai gerar aqueles empregos. Essas subvenções, né, essas receitas serão consideradas para fim dos créditos que eles estão prometendo, tá? Então, todas as outras que são financeiras, que não estão relacionadas a esse tipo de situação, pelo texto, ficarão de fora, tá? Estejam relacionadas na implantação e expansão do empreendimento econômico, sejam reconhecidas, olha que interessante, gente, sejam reconhecidas após a conclusão da implantação ou da expansão do empreendimento econômico. Isso quer dizer que durante esse período que você ainda está se instalando, durante o período em que você está construindo a expansão desse empreendimento, você continua pagando imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Tá vendo? O pulo do gato? Então acabou, né? Não tem, pelo menos até a publicação da lei de fato, e a partir do ano que vem não teria mais esse tipo de abatimento nos tributos. E após o protocolo do pedido de habilitação da pessoa jurídica, ou seja, não precisava de pedido de habilitação até a publicação dessa medida provisória, né? Eu tinha aí o abatimento na base de cálculo do PIS e da COFINS, ou melhor, do imposto de renda e da contribuição social, e já reconhecia como alíquota zero para o PIS e para a COFINS. E agora precisa sim passar por uma espécie de fiscalização, auditoria prévia da Receita Federal. Então esse ponto é mais um que vale a pena a gente colocar aí no nosso radar. Artigo 8º, né? Na apuração do crédito fiscal não poderão ser computadas as receitas não relacionadas com despesas de depreciação, amortização, exaustão, relativas à implantação ou expansão do empreendimento econômico. Isso quer dizer o que, gente? Que se as receitas não estão relacionadas à depreciação, amortização e exaustão, não poderão ser computadas para fins de crédito. Gente, então aí pode ser que o crédito presumido
está indo embora, pode ser que uma redução de base de cálculo também, tá? E outra, só poderão ser reconhecidas em parcelas, né? Pode ser que a gente tenha aí um incentivo baseado em parcelas. Incrível, porque eu só posso reconhecer a partir do momento que eu termino, né? É a partir do momento que eu reconheço. Então, gente, mais uma alteração que não estava prevista. E para fechar aqui, gente, para a gente já encerrar o vídeo, que já está ficando muito longo, tem aqui os artigos que foram revogados no artigo 15º. Foram revogados, né? Principalmente a lei do PIS e da COFINS, que fala sobre a alíquota zero, né? Então acabou a alíquota zero para esse tipo de receita, e também o artigo 30, que permitia às empresas que estavam naquele julgamento de abril a fazer o abatimento da base de cálculo da contribuição social e do imposto de renda. Então, gente, essa norma veio aí para se vingar, né? Eu acredito que seja uma grande vingança, né, do governo frente às decisões do STJ, né? Eu acredito que seja uma medida muito frágil, né? Não é dessa forma que a gente altera um texto legislativo, principalmente uma lei complementar, né? Mas foi a tentativa desse tipo de alteração. Então, gente, para fechar é isso. Muito cuidado, você que é do lucro real, você que é do lucro presumido, que tem incentivo fiscal de CMS, que vem aí aproveitando o abatimento na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, e também vem reconhecendo como alíquota zero, tem aí possibilidades de mudança a partir do ano que vem, tá? Eu estou acompanhando, provavelmente vai ter um projeto de lei que vai sustentar aí esse tipo de argumento do governo, mas também a gente não sabe se também vai prosperar, tá bom? É isso. No próximo sábado eu trago mais uma novidade importante para vocês. Um grande abraço. Até mais.